Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Mais um Solar TV começando aqui e hoje eu tenho o prazer de receber os nossos amigos da Stauble. Seja bem-vindo, William. Tudo bem com você? Tudo bem, Ricardo? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua participação hoje aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre segurança em usinas solares de pequeno, médio e grande porte. E a gente sabe que o conector é um ponto de partida para muita coisa acontecer, muita coisa boa, muita coisa ruim, né? Então eu queria ouvir de você, William, o que você tem para falar um pouquinho sobre conectores e segurança? Perfeito, Ricardo. É um assunto bem polêmico no mercado, né? Porque mesmo nos dias de hoje a gente percebe que algumas empresas, alguns projetistas às vezes negligenciam a importância real que o conector tem no mercado, né? Até para explicar um pouco para quem não sabe, a Stauble é uma empresa de origem suíça, né? A gente tem mais de 100 anos no mercado e a nossa empresa é que criou o MC4, que é o conector hoje, vamos dizer assim, é o mais comum, é a marca mais famosa em termos de conexão fotovoltaica, né, para corrente contínua. Todo mundo fala, me dá um MC4, né? Quando na verdade o MC4 é uma marca da nossa empresa, né? Exato, Então quer a dizer, Stauble... o nome do produto virou né, o nome na boca do povo é o nome da empresa, né? Exatamente, Criado pela empresa. exatamente. Infelizmente, no nosso país, aqui no Brasil, a gente não tem uma patente propriamente dita, né, válida para proibir que empresas usem o nome MC4, a marca, mas em outros países do mundo ela tem uma certa validade, sim. Na Europa a gente é bem comum, as empresas não podem usar MC4, então uma outra empresa que queira fazer um produto, um conector para corrente contínua, né, para sistemas fotovoltaicos, ele acaba usando outra marca e outro nome, né, outra nomenclatura. Mas, enfim, de Entendi. certa forma, isso obviamente é ruim que a gente é copiado o tempo todo, vamos dizer assim, aqui no Brasil todo mundo chama de MC4, um conector para corrente contínua, mas ao mesmo tempo também reconhece, é um baita reconhecimento da marca, do produto, que é um produto de Sim. confiabilidade, né? Quando a gente É, fala que ele perdão, Ricardo. quando a gente fala de cópia de produto, né, parece que é brincadeira, mas tem um parceiro nosso, fabricante de módulo, um abraço lá para o pessoal da E-Solar, que também a gente falou outro dia sobre essa temática, sobre pirataria, cópia, né? Fabricantes que colam ali o adesivo do fabricante A ou B e fala que é um módulo X, mas na verdade não é, né? Então tem muito isso mesmo. Então a gente tem que ficar atento, sim. A pirataria não também na indústria solar acontece, né? E cópias de não cópias de uma qualidade como o original. Então isso eu quero que a gente fique bem claro aqui. Para você ver, né, Ricardo, mesmo um módulo, né, envolvendo uma tecnologia que o módulo tem, que a gente sabe, ele consegue ser copiado, né? Imagine um conector que Exato. na prática, vamos dizer assim, em teoria, seria mais fácil copiar, obviamente, pelo tamanho do produto, pela composição dele. E então, assim, Ricardo, como a gente está, você imagina quanto realmente a Stauble sofre com os copiadores. E quando a gente fala em negligência por parte do mercado, parte de projetistas, é Uhum. porque o conector, por ser um item, vamos dizer assim, de menor escala de valor dentro de um projeto, muitas vezes ele é banalizado, né, em alguns casos. Sim. O conector acaba ficando por último na especificação, é um produto baratinho, né, da obra, então a gente vai acabar deixando ele para o final, na aquisição no final, e vamos comprar qualquer produto, né? Ou seja, É, qualquer produto compatível com MC4, é o que eles chamam, né? exatamente. Isso se Infelizmente, reflete isso lá na tem. frente na hora da operação e manutenção da usina, né? Na hora do uso da usina em si, não na hora da entrega da usina. Então, veja, tem muitos, como o William está falando, tem muita gente que nem pede e nem fala de nome de marca de conector. Então, isso é muito importante você saber todos os componentes da sua usina fotovoltaica, do seu gerador solar fotovoltaico. Então, a gente fica atento, pede marca de inversor, briga por marca de inversor, paga um pouco mais caro. Por quê? Porque você já soube reconhecer, você já instalou, às vezes, talvez 3, 4, 5, 6 marcas e você se deu melhor com uma e confia nessa marca de inversor. A mesma coisa acontece com módulo, com estrutura de fixação, conectores, cabos. Então, a gente tem que dar valor para o todo da usina, né? Para a gente conhecer marcas e segurança de todos os componentes da usina. Não é isso, William?
Exatamente, cara, exatamente isso. E, assim, não foi a Stauble, embora seja uma empresa Stauble, uma empresa centenária, não é a Stauble propriamente dita que chega para o mercado e fala que o conector é importante. Existem Uhum, estudos de órgãos bem sérios no mercado fotovoltaico dizendo que o conector é importante. Como esses estudos foram baseados? A gente pode até exemplificar um estudo, né, mais especificamente falando, que é um estudo feito pela TUV, né, uma certificadora famosa no mercado fotovoltaico, né, não só uhum, na Europa, mas no Brasil também. E além de certificar equipamentos, né, no caso, eles certificam conectores, eles certificam, testam módulos, testam inversores, enfim. Eles já têm uma certa tradição no nosso mercado fotovoltaico, né? Eles também preparam estudos relacionados ao mercado. E um dos estudos que eles fizeram foi um estudo mais profundo no sentido de vamos voltar para o mercado, vamos analisar as usinas fotovoltaicas até 5 megas e verificar aquelas usinas que tenham mais de 5 anos, né? uhum, No sentido de tentar identificar quais são os principais problemas envolvendo módulos fotovoltaicos. Então, o que eles certo. fizeram? Eles convidaram uma série de integradores na Europa e Uhum, questionaram esses integradores, pediram os relatórios de manutenção de usinas que eles foram inspecionar após que tivessem 5 anos ou mais. Esse relatório, baseado nesse relatório, né, eles fizeram uma análise estatística, uma análise FEMEA, pontuando em graus de severidade, graus de ocorrência, pontuando quais são as principais ocorrências que eles encontraram nessas usinas mais antigas, vamos dizer assim. uhum, Das 10 análises de módulo de falha, num módulo fotovoltaico, né, para esses sistemas instalados com mais de 5 anos, os conectores apareceram 3 vezes. Né? A gente tem um gráfico para compartilhar, né? Inclusive a gente pode compartilhar aqui na nossa entrevista. ou seja, E com 5 anos já começou a aparecer problemas, né? A gente está falando de exatamente. desenhando uma usina para 25 anos, 30 anos ou mais. E a gente já fala em 5 anos já aparecer 3 vezes nessa lista, nessa pesquisa séria, problemas com conectores. Exatamente, Ricardo. Foram os quesitos. Dentro desses quesitos, eu posso pontuar o principal, e no gráfico fica bem claro isso. O principal foi diferentes tipos de conectores. Quando nessa ocorrência eles nomearam diferentes tipos de conectores, eles querem dizer diferentes padrões, diferentes fabricantes, diferentes qualidades de conexão. Então, esse estudo ele deixa bem claro que tudo leva a crer que o conector, de fato, ele é bem importante, não só no momento da instalação, né, para a bancabilidade da instalação, mas também a médio e longo prazo. Quer dizer, não adianta a Uhum. gente utilizar o inversor mais caro, o módulo mais caro, enfim, ter a melhor equipe de instalação do mundo, se a gente negligencia um conector, que seria o item, vamos dizer assim, mais barato. Né? E Sim. o engraçado no sentido, no final de tudo, Ricardo, é você compreender que o conector, de fato, de toda uma instalação fotovoltaica, ele é um componente que, enfim, de menor custo, né? Sim. Se a gente levar em consideração uma média que a Stauble, obviamente, já levantou isso ao redor do mundo, qualquer cliente que for fazer uma aquisição de uma usina, não importa se ela vai ter 1 mega ou se ela vai ter 100 megas, o custo de conexão e cabeamento para essa usina, ele gira em torno de 1%. Ou seja, Nossa. de todo aquele montante que uma usina fotovoltaica, né, vai demandar de investimento, né, no CAPEX, 1% Uhum. apenas é relacionado à conexão e cabeamento. Ou Então, seja, o que a né, Stauble é prega é o nada, seguinte. né, William? Não deveria ser o principal item de escolha do integrador ali, do EPC, né? Fala, poxa, eu quero trabalhar com o melhor conector que tem no mercado, o mais seguro, que me traz mais segurança, e não simplesmente negligenciar e nem saber qual que você está colocando na sua planta. Baseado naquilo que você comentou, Ricardo, dos riscos que a gente pode encontrar em termos de conexão numa usina, obviamente que a gente tem uma série de riscos, desde do risco de você ter uma falta de transmissão de energia, consequentemente, né, uma perda financeira na sua usina por causa de conexão mal Com feita, certeza. mas o que a gente pode pontuar de mais grave seria o incêndio, porque obviamente que o incêndio causado num ponto de conexão, você não vai ter não somente perda financeira, mas você também vai ter perda de equipamentos e, obviamente, risco para todos os envolvidos numa usina como um todo, né? Sim. E por que esse risco de incêndio ele pode acontecer efetivamente, né? É o que a gente costuma falar de aumento na resistência de conexão. Quando tem um ponto de conexão mal encaixado, mal conectado, mal crimpado, vamos colocar, a grosso modo dizendo, seria uma má crimpagem ou uma Uhum. má montagem, né, do conector, e também a sua má qualidade. Quando eu falo má qualidade,
a gente consegue encontrar muitos conectores de diferentes dimensões no mercado, no qual quando eles estão conectados entre si, essa diferença entre o contato macho e o contato fêmea, ela é muito grande. Ela pode ser grande ou pode ser muito pequena. Essa variação de dimensional, ele pode assim ocasionar num ponto de resistência de conexão. Essa Certo. resistência de conexão, ela começa a superaquecer aos poucos. Então vamos lá. Num ponto, se eu tenho 100 conectores instalados, 10% da minha instalação, ela foi mal feita no sentido que eu ou crimpei errado ou eu usei conectores não só de diferentes padrões, mas de padrões de uma qualidade muito ruim. A gente pode perceber a médio e curto prazo, naqueles pontos que a gente fez, vamos dizer assim, nos pontos que estão nos 10% ruins, você pode fazer uma medição usando uma câmera termográfica, por exemplo, no qual você percebe que aquele ponto, gradativamente, ele vai tendo um superaquecimento ali, né? Justamente por essa falta de transmissão de energia, para essa transmissão de energia é um ponto de aquecimento por causa da resistência. Então, esse ponto de aquecimento, com certeza, ele vai pode ocasionar um risco de incêndio. Aí você me pergunta, em quanto tempo isso pode ocorrer o incêndio efetivamente? Não existe, a gente tem uma série de estudos assim, que tentam alcançar uma métrica, um prazo, mas é muito difícil de falar, porque ele pode variar de acordo com a temperatura do ambiente, ele pode variar com a quantidade de conexões num sistema, né? Mas Ricardo, esse risco de incêndio é real, já Uhum. aconteceu diversas vezes, e tanto é grave isso, que diversas normas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, ela já existe já um capítulo específico de conexão, né, falando sobre conectores de corrente contínua para arranjos fotovoltaicos, né, no qual ele fala que qualquer conexão entre módulos, inversores ou string box ou combiner tem que ser feita com o mesmo fabricante e o mesmo padrão e o mesmo fabricante, justamente já para evitar qualquer tipo de diferenciação de dimensão técnica ou de qualidade na conexão. Então, Uhum. esse risco de incêndio ele é real. Se a gente for pontuar indústrias que são mais, vamos dizer assim, mercados que são mais, que possuem Adiantados. mais tempo, de mais maduros, vamos dizer assim, como o mercado europeu, como o mercado australiano, é Uhum. bem comum você ver qualquer tipo de instalação, seja ela geração distribuída ou seja geração centralizada, o cliente final ou integrador, ele tem um poder de escolha. Quando ele vai comprar esse módulo, ele consegue já definir qual conector que ele quer que venha no módulo, Uhum. justamente já para garantir a qualidade da sua ponta de conexão, né? Essa Entendi. norma no Brasil também ela existe na ABNT, que a gente tem na 16690, só que talvez hoje, vamos dizer assim, mais por conveniência comercial, ainda a gente não consegue aplicar 100%, ou seja, é muito difícil que um fabricante de módulo consiga, ou um distribuidor consiga importar esse módulo já com o conector que ele quer impor, né, com a marca que ele deseja. Uhum. Mas a gente aqui da Stauble, a gente acredita que isso pode ser que mude no futuro, uma vez que problemas com conexão, com conexões, vão acontecer cada vez mais, né? Quer dizer, né, se a gente pegar os mercados mais que aconteceram primeiro, os mercados mais evoluídos, Perfeito. como você citou, o mercado europeu. Lá precisou primeiro acontecer para depois virar uma norma mandatória e aí sim, ter a opção. Aqui ainda a gente está ainda engatinhando para isso, né, engatinhando para as pessoas ainda perceberem o risco, depois, sim, começarem a pressionar os seus distribuidores e fabricantes para falar que quer trabalhar com aquele padrão. E aí sim a indústria é capaz de mudar e ouvir o consumidor, vamos dizer assim. É assim, né? Exatamente. Não tem outro caminho, né, William? Não tem outro caminho, a gente entende que é um caminho sem retorno, no sentido de a gente entende que um amadurecimento do mercado ele é inerente ao tempo, claro, com o passar do tempo, uma cultura vai sendo criada. Quando eu falo cultura, a cultura de segurança ela vai ser aprimorada de fato, muitas vezes devido a problemas que acontecem, Uhum. é natural, né? O histórico, a gente se basear e a gente acabar até normatizando as coisas devido a resultados ou ruins ou bons que tivemos já no passado, né? E como você falou, se lá aconteceu, né, para mercados mais experientes, mais maduros, aconteceu de fato, aqui a gente entende que pode ser uma questão de tempo, né? Com Agora, certeza. enquanto isso não acontece, vamos dizer assim, o que a gente acaba dizendo para os nossos colegas integradores, né, é que procurem, pelo menos, se certificar que o kit que eles estão comprando, ou os investidores de uma usina fotovoltaica, por exemplo, os módulos que eles estão comprando, venham com conexão, obviamente, que tenha certificação, que tenha, enfim, pelo menos, né, uma procedência,
e, se Uhum. possível, também utilizar uma conexão do outro lado. Quando a gente fala o outro lado seria a conexão nas saídas das strings, vamos dizer assim, que sejam conectores de confiança, né? Que pelo menos você tenha um fabricante aí que você consiga, ao menos, recorrer se caso algum problema possa acontecer, né? Sim. Isso é Então, interessante falar porque eu trago até um exemplo da própria Stauble, né? A gente já, pela nossa experiência de mercado aqui local, mesmo no Brasil, a gente já forneceu para diversas usinas. Tem certo. uma usina especificamente de mais de 30 megas lá no Nordeste, né? Na região do Rio Grande do Norte, no qual, uma vez que ela foi instalada, ela apresentou alguns problemas, sim, em conexão, e os conectores eram Staubles. E logo que esse problema foi apresentado, logo no comissionamento, eles acionaram a nossa empresa, a gente foi lá, uma equipe, né, de engenharia, para verificar o que aconteceu. A gente conseguiu identificar quais são os problemas que levaram os conectores a superaquecer, e de fato foi o superaquecimento, né? Você Uhum. imagine se o pessoal da usina não tivesse pegado esses problemas em potencial, poderia até se tornar ou avançar para um ponto de incêndio futuro, mas logo no comissionamento eles já perceberam esses pontos de aquecimento via termografia. A gente foi com a nossa equipe de assistência técnica e resolveu um problema rapidamente, né? A gente conseguiu identificar que o problema foi, de fato, uma crimpagem mal feita. Essa Sim. crimpagem ela foi corrigida e foi sanada. Então, Agora, olha assim, só que interessante, né? A gente está falando de uma usina grande, geração centralizada, né? 30 mega. perfeito. 30 mega, geração centralizada, que quem conhece o que é 1 mega instalado sabe a grandiosidade que é andar numa usina dessa. Identificar, ter os equipamentos para você conseguir verificar rapidamente as coisas, não é tão fácil assim, né? Poderia ter evoluído para uma coisa. O que nós tínhamos lá? Tinha conectores de primeiríssima linha, Stauber. Não é porque eu estou falando com o William aqui, não, que eu estou falando, puxando sardinha para o lado dele, mas os conectores da Stauber são conectores de primeiríssima linha e seguros, ok? Ok. Só que qual foi o problema lá? Foi um problema de mão de obra, problema de clipagem. Perfeito. Então, não importa também, olha, estou comprando produto de primeiríssima linha, meus conectores são Stauble, mas se você não tem uma mão de obra qualificada ali, aquilo lá também pode ser um problema, né? Foi rapidamente identificado no comissionamento, mas pode virar um problema sim. Quanto tempo para virar um problema? Ninguém sabe. Pode ser que não passou numa vistoria corretamente, como deveria ter passado. Pode ser que aquilo ali fique alguns anos e depois de um tempo evolua para um problema maior, né? O que é o problema maior que a gente está listando aqui é realmente o caso de incêndio, de você perder uma planta ou parte de uma planta, que não é só a gente está falando mundo afora já aconteceu esse tipo de problema. Então a gente tem que ficar ligado, sim, ligado qual é o fabricante. Primeiro ponto, né, William, que a gente pode dar aqui uma dica aqui para o mercado é qual é a marca que você consome hoje? Você sabe? Hoje, quando Perfeito. você compra um gerador fotovoltaico de um distribuidor, qual é o fabricante daquele conector que vem no teu kit ou que vem no seu gerador? Então comece aí, comece a perguntar para saber se você tem bancabilidade, que eu quero falar agora aqui com o William. O que é bancabilidade? Fala para a gente, William. Ricardo, bancabilidade é excelente ponto que você colocou. A bancabilidade é um termo muito utilizado, sim, no meio fotovoltaico, né? Principalmente quando a gente fala em investimento de usinas. Uhum. Eu tenho escutado bastante sobre esse termo bancabilidade nas usinas GD, por exemplo. Quando a gente fala de bancabilidade de conectores numa usina, eu costumo sempre pontuar nos dois principais tópicos, que seria o meu CAPEX, tudo Uhum. aquilo que eu vou investir, né, meu custo de investimento, e obviamente o conector faz parte desse meu CAPEX, e depois eu tenho o meu OPEX, que é tudo aquilo que eu vou levar em consideração na minha manutenção, no meu custo futuro aí que eu posso ter com essa minha usina, né, a grosso modo. Onde que entra o conector na bancabilidade, então, né? Uhum. Se eu levar em consideração o meu CAPEX, que é tudo aquilo que eu vou investir, como eu falei para você, Ricardo, o conector ele está menos de 1%, com certeza ele vai ser menos de 1% daquele meu CAPEX, ou seja, de tudo que eu vou investir numa usina, seja uma usina de 1 mega, se eu for investir milhões de reais, eu posso ter certeza que menos de 1% é meu custo com conexão. Uhum. Ora, se eu pensar em tentar reduzir custo com conexão, utilizando conectores de baixa qualidade, utilizando uma mão de obra que não seja específica, que não tenha treinamento específico para fazer uma crimpagem de boa qualidade, tudo aquilo que eu procurar economizar no meu CAPEX relacionado à conexão, tudo isso que eu tentar fazer com conexão,
eu não vou conseguir economizar nada maior do que 1%, porque meu custo é Sim. 1%, vamos colocar que eu economizei 0,0012%, enfim. Traduzindo para o Será que português meu claro, OPEX, William, traduzindo para o português claro, só abrindo um parênteses aqui, o barato sai caro, né? o barato sai caro? Obrigado, Ricardo, obrigado. Eu tentando fazer, o barato sai caro, porque se eu colocar no meu OPEX, no meu custo de manutenção, não vai se pagar essa tentativa de economia num item que custa menos de 1%. Quer dizer, Uhum. se eu tentar economizar alguma coisa em cima de conexão, eu não vou ganhar muita coisa de economia no meu CAPEX. Será que quando eu colocar isso no meu custo operacional, ele vai ser efetivo? Porque, Ricardo, você pode ter certeza, um conector mal instalado, mal crimpado, ele vai ser, o impacto dele numa usina fotovoltaica vai ser bem maior do que 1% do seu custo no final das contas. Quer dizer, se eu deixar de transmitir, que seja 5% da minha conexão de uma usina fotovoltaica, de 1 mega, por exemplo, se eu deixar de ter uma transmissão efetiva de energia naqueles pontos de conexão ruins, minha perda vai ser bem maior do que 1% no futuro ali próximo. Eu posso até pontuar um caso aqui específico, e não é a Stauber que está falando isso, tá? É um caso bem famoso, ele foi até publicado por revistas aí internacionais, saiu na CNN, inclusive, também. O problema é que aconteceu nos Estados Unidos, de uma grande rede de supermercado, que ela fechou um contrato com um grande instalador também, né, de sistemas fotovoltaicos lá. Bem conhecido no mercado também, eu vi essa matéria, muito bacana. Cara, a gente está falando de um contrato multimilionário, né, porque são É. 200, eu me recordo que são mais de 200 unidades desse supermercado. Eles queriam equipar com sistemas fotovoltaicos todas as unidades, né, em solo americano. Quando eles foram eles equiparam, se não me engano, 30 unidades dessa rede. Depois de equipar essas 30 unidades, aproximadamente, 8 pegaram fogo. Ô, louco. Obviamente, o cliente final, o mercado, né, falou: poxa, eu coloquei 30 sistemas, se 8 pegaram fogo, é absurdo isso, né? Pode E parar. mandou parar todas as instalações, né? E mandou fazer uma verificação por conta própria, né? Uma empresa independente, para averiguar o que aconteceu. E essa empresa averigou, e todos os relatórios que ela emitiu nessas unidades que pegaram fogo, todos os relatórios eles mencionavam conexão, problemas em conexão e problemas na instalação do cabeamento, né? Ou seja, possivelmente o arranjo do cabeamento foi mal feito. Então a gente pode, tudo isso levou a crer, e não é a Stauber que está falando de novo. Tem Uhum. órgãos aí respeitados aí do fotovoltaico, né? Na imprensa internacional do segmento fotovoltaico que relataram isso, né? Então a gente tudo leva a crer que esse contrato aí multibilionário ele foi praticamente cancelado, né? Ele foi quebrado por problema de conexão. Agora, a hora eu te falo, você acha que essa empresa que fez essa instalação, esse grande integrador, não sabia que 1% de tudo que ele gastou naquela de capex que ele teve foi relacionado a conector? Com certeza ele sabia disso, né? Com certeza eles sabiam disso. Só que na prática resolveram ignorar justamente por aquilo que a gente tem falado, né? É um componente pequeno, é um componente que, enfim, vamos deixar por último, né? Vamos É. deixar por último o conector, né? Vamos se preocupar muito com o inversor, o módulo, que são componentes mais caros, e acaba deixando o conector por final, e aí acaba colocando, vamos dizer assim, a grosso modo falando, qualquer coisa, né? Então, É. essa empresa, essa grande empresa quebrou, arriscou um contrato por causa de menos de 1% do seu custo. E, de novo, falando como você falou, Ricardinho, o barato sai caro, né? Barato sai caro. Então, pessoal, o William, vê se você concorda comigo. Enquanto os módulos e os inversores não se comunicam via Bluetooth ou Wi-Fi, precisam de cabos. Então, vamos ficar atento, pessoal. Vamos ficar atento a cabo e conectores. Porque, realmente, assim, essa história aí é uma história muito conhecida, né, lá nos Estados Unidos e chamou a atenção, né, do mercado. Poxa, você começa a olhar e fala, será que a minha equipe está bem treinada para fazer clipagem correta? Será que, né, mesmo comprando conectores, eu tenho que ficar... Sim, você tem que fazer todo um trabalho, tem que comprar conectores, não é um item que vai te salvar a vida. Conectores de primeira linha, cabos de primeira linha, equipe bem treinada e um pós-venda bem feito para você ir lá com equipamentos de aferição e verificar se aquilo ali tem um hotspot, se tem um ponto quente, não tem. Né? E esse é um trabalho que, hoje em dia, né, os grandes que estão fazendo bem feito estão indo para o próximo, para o próximo, para o próximo, e o mercado está evoluindo. Agora, erra só em um projeto desse, a sua empresa quebra. Né? A gente está falando em números altíssimos, então não faz sentido nenhum correr risco
né? E riscos altíssimos, riscos de vida, porque quando você fala incêndio, pegou fogo os módulos, tá? Não é só isso. Imagina um mercado lotado, pegar fogo em um momento que esse mercado está lotado e começar a cair o telhado desse mercado. Você está colocando a vida de pessoas em risco. Então, você é responsável. Você que fez aquele projeto, você vai ser responsável ali pela vida útil daquela usina. Não é mesmo, William? Exatamente, Ricardo. Você resumiu bem. Quando a gente tem falado bastante sobre, a gente discutiu aqui bastante CAPEX, OPEX, enfim, bancabilidade. Só que no final das contas, no frigir dos ovos mesmo, o que importa mais sempre vai ser a vida, né? E a gente fala, quando a gente fala de risco de incêndio, está envolvido vidas. A gente sabe disso. Existem vidas em jogo, sim, porque dependendo do local que você for instalar, o incêndio ele pode, enfim, ele pode ser um local que o risco de a propagação do incêndio pode ser maior que a outra, enfim. No final das contas, não vale a pena correr todo esse risco por causa de menos de 1% do seu custo de instalação. É claro que a gente sabe, né, Ricardo, agora passando mais para o universo GD, de integradores, vamos dizer assim, muitas vezes eles não sabem, eles acabam não sabendo o custo de um conector, porque já vem no kit. Tanto vem o conector, mas ele pode ter certeza, amigo integrador, que no kit que você compra, com certeza o custo do conector e do cabo também vai ser menor que 1% para você. Então, assim, de novo, como o próprio Ricardo comentou aqui, pense onde você está comprando, procure saber qual que é o fornecedor de conector que está vindo, que o seu fornecedor, que o distribuidor está mandando no seu kit, porque pensa, se ele está mandando um produto sem procedência nenhum, sem garantia, enfim, que não tenha a mínima condição de revenda aqui no mercado brasileiro, você imagina que ele está querendo economizar num item que custa menos de 1% para ele, né? Exatamente. Será que ele está levando a sério também o inversor, o módulo, a garantia que ele promete também enfim, é boa, é o suficiente para você? Então, assim, eu costumo falar isso muito para os nossos clientes, né? Na feira que a gente vai, toda a Intersolar que a gente está presente, a gente fala para os integradores: poxa, se um distribuidor parceiro que você tem quer economizar com um conector, você imagina o que você acha que ele vai levar a sério, o que ele vai querer economizar também relacionado a módulo, a inversor? Será que o que ele promete de garantia vai ser verdade? Então, assim, fique atento com isso, né? Porque, de fato, é um componente pequeno, barato, sim, só que é muito importante e muito perigoso, né? A Stauble a gente tem um catálogo aqui, né? Um flyer, né? No qual ele pontua tudo isso que a gente falou de forma mais resumida, né? Assim, ele pontua a bancabilidade, ele mostra esses gráficos que a gente fala sobre estudos internacionais relacionados a problemas de conexão, etc. E o título desse catálogo é bem interessante, Pequenos Componentes, Grande Impacto. Então, de fato, é um pequeno componente para o mercado fotovoltaico, né, no sistema fotovoltaico, mas ele pode ter grande impacto na sua instalação, seja ela de uma usina 1 mega, de uma usina de 5 megas, de 100, ou numa instalação de 5K, por exemplo. Ele sempre vai estar presente, o MC4, ele vai estar presente em todas essas instalações, e sempre vai ser um risco quando não montado da forma mais correta e quando for, enfim, não tiver uma qualidade, uma procedência adequada, né? Legal. Então, assim, eu vou convidar o William aqui para um próximo bate-papo. Eu vou trazer alguns EPCs aí do mercado, alguns integradores, tamanhos de projetos diversos para a gente bater um papo. Então, o próximo programa aí que a gente for fazer, a gente vai fazer aí um programa reunindo mais pessoas aqui do mercado para a gente bater um papo mesmo. E esse aí vai ser um podcast solar. Tudo bem, William? Pode ser? Prazer, Ricardo. A gente agradece, a Stauble agradece. Obrigado a todos que estiveram aí assistindo a gente no nosso bate-papo. E a Stauble está sempre à disposição. Quem tiver dúvida, qualquer coisa, qualquer assunto relacionado a conectores MC4, né, conectores de corrente contínua na instalação fotovoltaica, pode procurar a gente. Nossos contatos estão no site, né, que a gente tem, né? www.stauble.com.br. Lá você vai encontrar mais dados sobre o conector, catálogo, sobre o MC4 original, né? E também nossos canais de comunicação. Show! Muito legal esse bate-papo aqui hoje, pessoal. William, mais uma vez, obrigado pela tua participação hoje aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curtam esse vídeo para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês. E fica aí o nosso muito obrigado aí para a equipe da Stauble Brasil. William, muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai trazer mais bate-papos interessantes aqui para o mercado. Ficar atento aí
a qualidade, a segurança e avançar com o mercado fotovoltaico no Brasil. Um abraço a todos, meus amigos, e até a próxima. Valeu! Tchau.